Uau! Vamos ver. Vamos ver se dá certo agora. Deus queira que dê. É incrível, pessoal. É incrível. Deus queira que dê. Vamos lá. Deixa eu botar aqui de novo. Família na pandemia com o Padre Rodrigo. Olha o homem aí. Agora, meu amigo. Te enviei aí o convite. Silenciar aqui esse celular. Agora, Olha aí. beleza. Rapaz, eu acho que às vezes esses bugs é só para mexer com a nossa cabeça, viu? Eu, E aí, eu, tudo bem? tudo bem. Eu não sei quem tá mais ansioso, se sou eu ou se é a Lucy por essa live, viu? Rapaz, a Lucy, ó, tá, ela acabou de entrar, ó. A Lucy, 12h30. Ela, cadê? Não vai ter, não, não vai ter, não. É o quê, Lucy? A live. Calma, é só uma hora. É só uma hora. Não sei quem tá mais ansioso, se ela ou se eu, viu? Deixa eu só fixar aqui. Ah, graças a Deus que deu certo. Padre, eu não tenho como agradecer de verdade o seu sim. Eu sei que o senhor deve estar aí mega ocupado, cheio de tarefas aí, online, né? Eu venho acompanhando o seu trabalho, venho acompanhando o seu reinventar, né? E isso é muito interessante, Padre Rodrigo, porque eu já mexo com esse negócio de internet há muito tempo, né? E já venho apostando muito nisso, comercialmente, e, enfim, em outros projetos. E hoje eu vejo realmente o quanto o mundo está refém da internet nesse período agora. E o quanto nós vamos ficar após o período, né? Só que hoje nós não vamos falar de comércio, que é o meu carro-chefe, é o que eu gosto, é o que eu entendo. O convite hoje é para a gente falar sobre família. E nada melhor do que o senhor para poder estar aqui com a gente nesse momento agora, para falar sobre esse tema, conhecendo um pouquinho do seu trabalho com as equipes de Nossa Senhora, onde o senhor ali, querendo ou não, o senhor é esse mentor espiritual de várias famílias, né, de vários casais, famílias com filhos, famílias sem filhos, mas querendo ou não, famílias. E hoje, quero lhe dizer que o senhor é tão especial, é tão ungido, que a gente já começa a bater no recorde aqui, viu? Essa live nunca teve 21 pessoas ao mesmo tempo. A primeira vez, olha aí. Padre, muito obrigado, de verdade, pelo seu sim aqui com a gente. E o que é que o senhor tem para nos falar sobre família na pandemia? O que é que o senhor preparou aí para a gente? Depois eu boto na parede, só depois. Ah, é, né? Muito bem. Também quero acolher as pessoas que estão entrando aqui agora, né? Tem muitas até que não conhecem você. Não sei se seria bom você se apresentar para essas pessoas que entraram aqui. Tem muita gente aqui do Me Croácia apresente também. aí. Não, faça você que você pode se apresentar melhor do que eu falar. Pessoal, eu me chamo João Moacir Parente, sou gestor comercial em uma multinacional aqui na região do Nordeste, trabalho com prótese e órteses, né? Sou o vendedor ali desses produtos, mas o meu trabalho aqui nesse perfil é todos os dias, 1 hora da tarde, trazer algum conhecimento, trazer alguma novidade, trazer algum assunto que eu possa te ajudar, que eu possa contribuir com você, para você passar sobre esse período. Porque as pessoas que vão passar desse período sãs, saudáveis, são as pessoas que cuidarem de si. E nesse momento é muito importante a gente olhar para si, olhar para os nossos e conseguir ficar forte perante a tudo isso. Então esse é um momento onde eu entrego essa 1 hora do meu dia da melhor forma que eu posso, com as melhores conexões que eu tenho. Não à toa que hoje o Padre Rodrigo está aqui conosco. Se ele não é a number one, ele está ali na number 1,5, quase um. E hoje nós vamos falar sobre família, porque não sei se vocês sabem, se vocês vêm acompanhando, o índice de separações, o índice de conflitos familiares, o índice de abuso, o índice de violência domiciliar só tem aumentado. E aí, na minha visão, padre, isso só tem aumentado por falta da presença, da permissão das pessoas deixarem Deus viver dentro das casas delas.
E aí, depois que eu comecei falando que nada por acaso, o senhor está aqui hoje com a gente falando sobre isso. Porque eu acho que isso não é psicológico, eu acho que isso não é problema social, eu acho que isso não é problema cultural, eu acho que isso não é problema de má conduta, de caráter, eu acho que é problema da ausência de nosso Senhor no seio familiar. Eu chego a arrepio quando eu falo isso. Eu sou pai de família, tenho uma filha de 3 anos, sou casado há 6 anos, e nosso Senhor, ele acorda e dorme junto conosco. E a nossa vida prospera, a nossa vida só cresce, a nossa vida independente de qual problema a gente esteja passando, de qual situação a gente esteja enfrentando, mas a presença de Deus nos fortalece. E eu acho que as famílias... eu comecei a live com a música... Eu comecei a live com a música do Padre Zezinho, chamada Família, onde ele diz que nenhuma família comece de qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor e que nada separe um casal sonhador. E eu acho que isso é o que está faltando hoje nas famílias. Casais que sonhem juntos, casais que comecem uma vida com propósito, com significado, com experiência mesmo. E não começar só por causa de sexo, não começar só por causa de beleza, não começar só porque teve ali uma gravidez inesperada, mas começar assim com propósito, não de qualquer de repente, como diz a música, né? E esse sou eu. Agora é o senhor, senão eu faço a live sozinho, cara. Muito bem, mas é interessante que quando você sugeriu esse tema, eu comecei a pensar muita coisa, porque de fato falar de família é um mundo, né? É um mundo. A gente poderia conversar aqui o dia todo sobre família e levantar aqui várias problemáticas sobre família, mas assim, o tema é esse, família na pandemia, né? E o interessante é que eu fiquei refletindo sobre esse tema, né? Até mesmo pedindo ao Espírito Santo que desse um rumo, né? Desse um norte, para a gente não se perder na conversa, né? Mas ter um fio condutor, né? Mas eu comecei a pensar, família na pandemia. A pandemia que nós estamos vivendo com relação a esse vírus, né? Ao coronavírus. Uhum. Mas veio uma outra coisa no meu coração. Porque, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que concorda já pelo que você falou aí, né? Que você já acabou de falar. É a família na pandemia, mas a gente poderia pensar também a pandemia na família. A pandemia. E que ela começou antes do vírus, né? Exatamente. Eu queria que você lesse novamente essa estrofe que você leu da música. Ela diz assim, padre, que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. E que nada separe um casal sonhador. Olha só. Já faz anos que o Padre Zezinho compôs essa música, né? Uhum. Mas que parece que a maioria, não quero ser pessimista não, mas muitas famílias parece que ainda não aprenderam isso, né? Não aprenderam isso. E é o que a gente vê no dia a dia, né? Por isso também que veio ao meu coração esse questionamento, né? Nós estamos vivendo, a família está vivendo a pandemia, mas a pandemia também dentro da família, né? Porque como você ressaltou, quantas famílias hoje se afastaram de Deus? Né? Quantas famílias hoje se afastaram de Deus? Como você disse, você acha que o grande problema é a falta de Deus, a falta de busca de Deus. E de fato, né? De fato. Até porque quando você exclui a Deus, você está excluindo também, ao mesmo tempo, e com Deus, você está excluindo valores próprios e essenciais da família. Uhum. A gente não pode pensar na família sem Deus. Até porque
Até porque, quem foi que criou a família? Deus. Foi Deus. Não se pode pensar família sem Deus. Só que, no mundo que nós estamos vivendo, famílias estão se aventurando a pensar nelas mesmas sem Deus. A viver uma vida sem Deus. A viver uma vida como se Deus estivesse morto. E é o problema de muita gente. Muita gente tem vivido a própria vida como se Deus não existisse. É claro que tem a questão de muitas pessoas que não têm fé, de muitas pessoas que não creem em Deus. É uma coisa. Mas nem mesmo isso tira a verdade de que a família veio de Deus. Uau. Ou seja, não é o fato da pessoa não crer em Deus que arranca ou torna mentira a verdade que foi Deus que criou a família, que foi Deus que criou o ser humano. Nós estamos diante de um fato. Nós não estamos diante de suposições. Um achismo, né? Não é um achismo, Exatamente. é uma verdade, né? Nós estamos diante... né? Exatamente. Estamos diante de um dado revelado, uma verdade revelada, né? Por isso, é claro que por isso se faz necessário a fé. Porque diante da existência de Deus, diante de um Deus que se revela, porque Deus ele se revela à humanidade, ele espera que, por parte da humanidade, ela acolha a revelação. E se hoje tem muita gente que não crê em Deus, é porque ainda não acolheu a revelação divina. Ainda está fechado em seus corações para a revelação divina. Né? Ainda existe esse fechamento. Ou como a própria Sagrada Escritura fala, sobre a questão da dureza do coração. Né? Quantas vezes a Sagrada Escritura, até o próprio Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, quando vai falar com o povo de Israel, diz que o povo de Israel é de dura cerviz, né? É um coração duro, cabeça dura, um povo de cabeça dura, né? E Jesus no Evangelho, ele nos compara como ovelhas, né? E ovelha tem cabeça dura, né? A ovelha tem cabeça dura. Então, assim, claro, a nossa limitação humana também. Mas só que, uma vez que nós fomos criados por Deus, nós temos essa abertura ao transcendente, nós temos essa abertura para Deus, nós temos essa abertura para aquilo que é eterno, para aquilo que é infinito, né? É tanto que os santos já diziam, se eu não estou enganado, Santo Agostinho que dizia, a nossa alma é do tamanho de Deus. Santo Agostinho. Deus pode preenchê-la. Só Deus. Nós temos essa abertura ao infinito. O Salmo, tem um salmista que diz, a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Né? Então nós temos essa abertura, nós temos essa sede do eterno, do infinito. Nós temos abertura para Deus. Só que não é toda gente, não é toda pessoa que compreendeu isso ainda e nem toda pessoa que chegou ainda à fé em nosso Senhor. Esse é um primeiro problema, né? É um primeiro problema. E como a música do Padre Zezinho também fala, né? Como é que não comece de qualquer de repente. De qualquer de repente. E é o que mais acontece. É o que mais acontece, por exemplo, eu que sou padre, que acompanho casais, tanto das equipes de Nossa Senhora, como do ECC, mas não somente isso, mas as pessoas que procuram a igreja para o casamento, né? Para o casamento, casais que procuram se casar na igreja, e às vezes na preparação do casamento, às vezes na entrevista do casamento para o matrimônio, a gente percebe como essa frase do Padre Zezinho, dessa música, acontece. Né? De fato, humano, né? Muitas pessoas chegam de qualquer jeito no casamento. Né? Eu não sei, às vezes é difícil até compreender o que motiva as pessoas ao casamento. Eu não sei se não tem algumas situações que eu nem compreendo. Né? Tem alguma situação que eu nem compreendo. Até porque parece loucura minha, mas às vezes tem casamento que às vezes eu até procuro não fazer. E tento convencê-los a não casar. Porque já sabe o destino daquilo, né? Pois é.
Porque a gente começa a perceber alguns gestos, algumas atitudes, não. A gente fica com receio até daquele casamento, daquela vida matrimonial não dar certo, né? E às vezes, olha, a questão de idade, faixa etária de pessoas que procuram o casamento, às vezes são pessoas de 30, 40 anos, às vezes são pessoas de 15, 16, 17 anos, pessoas bem jovens, tá entendendo? Que nem sabe das Então, outras. são situações variadas, mas que às vezes os problemas acontecem tanto para um como para outro. E às vezes a mentalidade acerca do casamento, do matrimônio, da vida matrimonial, e que você fica se perguntando, será que essa pessoa sabe realmente o que é um casamento? A Sabe o que importância, né? realmente? Sabe o que está fazendo? A pessoa quer casar, mas às vezes não quer constituir família. Meu Deus do céu, o que é isso? Uhum. Quer casar para quê? Para fazer um vídeo, para ficar de lembrança depois. Então faz toda a ornamentação da igreja. Então escolhe as músicas de qualquer jeito do casamento. Ah, porque Uau, essa música. uau. Meu Deus, calma, não é assim. Não é assim. Então, de fato, isso tem acontecido muito. As pessoas têm chegado de qualquer jeito na vida matrimonial. E por isso você falava dos divórcios, né? Por isso tem acontecido tanto divórcio. Tem pessoas, eu já assisti matrimônio que acabaram, que o matrimônio acabou com 3, 4 meses. Né? Incrível, né? Eu Meu Deus separei, do céu. eu separei, eu separei aqui um negócio. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu tentar. Ah, Tudo bem que isso aqui não é um país católico, não é um país cristão, né? Mas lá na China, o ah. confinamento, ele bateu recordes de separação agora devido ao coronavírus. Para o senhor ter ideia, em um ano, são 485 mil separações na China. De novembro do ano passado até março desse ano, foram 4,2 milhões de separações. Esse outro site aqui traz que os casais famosos estão terminando seus relacionamentos, né? Ontem a internet quase caiu por causa que o Whindersson terminou com a Luísa Sonsa, ou Souza, né? Não é Sonsa, não, Souza. Aqui, esse jornal do estado de Minas diz que a quarentena contra o coronavírus virou um teste de fogo para casais. Esse aqui de Brasília diz que a quarentena mudou a rotina de relacionamento amoroso na capital federal. Os casais que estavam separados e não tinham filhos preferiram se separar de ambientes. Não moram mais nas mesmas casas. Aí eu disse, meu Deus, que loucura. E aí... A minha pergunta é, por exemplo, tantas crises matrimoniais, tantos divórcios, e muitos culpando o coronavírus. E eu pergunto, será que a culpa é do coronavírus? Eu ia chegar aí agora. Em toda live, eu venho repetindo um slogan. Eu falo muito de comércio, eu falo muito sobre vendas, eu falo muito sobre pessoas, né? E tal, é o que eu sei fazer. É o que eu entendo. Mas eu tenho dito muito, Padre Rodrigo, e até estava conversando com a Lucia esses dias, e a gente se perguntando um para o outro, será que nós dois realmente somos dois loucos, vivemos fora da curva, porque o casamento dela, a família dela, o senhor sabe que o senhor acompanha, está lá muito bem, obrigado, os meninos estão se desenvolvendo, eles estão lá se ajudando. Padre Rodrigo, aqui para mim está carregando. O senhor está nos ouvindo? Estou ouvindo. Está nos ouvindo? E aqui em casa também, graças a Deus, nós estamos muito bem, obrigado. Eu e Ramonita, a gente se ajuda com a Valentina e tal. E eu dizia para a Lucy, o que eu tenho uma certeza é que todos os problemas que estão sendo vividos na quarentena, esses problemas já existiam antes da quarentena. E a quarentena só fez mostrar à tona. Porque eu conheço casais que não se viam todo dia. Eu conheço casais que o máximo que eles conviviam era uma noite, porque ele saía de manhã para trabalhar, ela saía para o outro lado, de noite se encontravam, dormiam, no outro dia a mesma rotina, e agora estão sendo quase que obrigados a conviver 24 horas. E aí estão começando a enxergar seus pontos fracos, seus pontos negativos, enfim. Mas eu queria trazer uma pergunta para o senhor perante tudo aquilo que o senhor nos abordou.
sobre essa questão que os casais, as pessoas talvez não estejam vendo a revelação divina, que é fato, que é uma verdade e uma verdade absoluta. Não tem aquele eu acho e o outro acha. Não, é uma verdade absoluta. Nosso Senhor criou céus e terras, faça-se, tudo fez-se, aconteceu e estamos aqui. Só que como é que a gente, que, vamos supor, pessoas que estão aqui, que estão no meio de problemas, que conhecem pessoas que estão com problema, e eu queria até convidar, se você conhece pessoas, casais que estejam com problema, aperta nessa setinha aqui, perto do Padre Rodrigo, convida essa pessoa para assistir essa palavra. É um sacerdote que está falando. Padre Rodrigo, o senhor já é sacerdote há quanto tempo, padre? Agora, em dezembro, completarei 10 anos. São 10 anos que ele lida com a palavra de Deus, que ele lida com a missão que nosso Senhor deixou na terra. Se você conhece essa pessoa, convida, pessoal. Aqui a gente não vai te vender nada, aqui a gente não vai te ofertar nada. Só uma palavra amiga, uma palavra leve, uma palavra positiva. E aí o Padre Rodrigo, no início da live, ele trouxe para a gente uma palavra sobre falta das pessoas, dos casais, enxergarem a revelação divina para que a vida patrimonial aconteça, para que a vida pessoal aconteça, para que a vida profissional aconteça. E eu lhe pergunto, padre, como é que a gente, leigo, consegue enxergar a revelação divina no dia a dia? É só através de um olhar amoroso? Essa é a pergunta. Bom, Deus, a partir do momento que ele cria a pessoa humana, isso aí voltando lá para a criação, Deus, ele se dá a conhecer, né? Ele se apresenta ao homem. Agora, é claro, São Paulo também, na carta aos Romanos, ele fala de uma coisa extraordinária, que Deus, ele é manifestado, ele se dá a conhecer também em toda a obra criada, em toda a criação. Por exemplo, quando você, não sei se você gosta de ir à praia, né? O quê? Mas, surfista. Pois é. Então, você fica ali, por exemplo, você para diante do mar e fica contemplando ali aquela beleza, aquilo lhe fala de Deus. Muito. Entendendo? Deus, ele se revela ali também. Isso para dizer, resumir o que São Paulo fala na carta aos Romanos, que toda obra da criação revela Deus, revela toda a obra criada, revela o Criador, revela o seu Criador, certo? Agora, é claro também, São Paulo também diz, como é que a gente chega à fé? Né? Como é que a gente chega à fé? São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Né? Então é pela pregação da palavra de Deus que nós chegamos à fé, que nós chegamos ao conhecimento de Deus. Né? Ao conhecimento de Deus. Então, o instrumento essencial na nossa vida para acolhermos essa revelação divina é a própria Sagrada Escritura. Né? É a própria Sagrada Escritura. Por isso que Jesus também diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Ou seja, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é o nosso alimento espiritual que nos sustenta na nossa vida de fé, na nossa caminhada, mas é por ela que nós chegamos ao conhecimento de Deus. Né? Através da Sagrada Escritura. Mas, assim, outra coisa que você começou a falar, interessante, que bateu com aquilo que eu estava falando alguns dias atrás. Como você sabe, eu acompanho o movimento das equipes de Nossa Senhora, eu sou sacerdote conselheiro do C-H, né? E além disso, eu acompanho duas equipes, né, do C-H, que é a 14 e a 15. É interessante que nós tivemos agora, tanto a reunião do setor, do colegiado, como também reunião com as equipes, né, com essas duas equipes. E uma das coisas que eu falei para eles, né, eu falei para os casais, é o que você acabou de dizer. Né? Porque foi uma das coisas que eu aprendi nesse tempo de pandemia, é que o tempo de pandemia, ele está sendo como que um espelho. Uhum. Onde você está podendo, ou tendo a possibilidade de se enxergar mais e melhor. Uau! Você está tendo a oportunidade de enxergar coisas que você, talvez, antes não estava enxergando. Isso, em tudo. Isso na sua vida profissional. Isso na sua vida pessoal. Uhum. Na familiar também.
Interessante é que um dos casais, esses dias, numa reunião, disse assim, que falando um pouco da experiência de cada um nesse tempo de pandemia, né? Aí a esposa disse assim, né? Não sei nem se a pessoa está aqui assistindo também, mas não vou dizer o nome dela não. Mas a pessoa disse assim, olha, esse tempo de pandemia serviu para eu enxergar um erro um vício de linguagem do meu marido, que Olha antes só, eu não tinha enxergado. olha só. Que antes eu não tinha enxergado. Ele fica repetindo a mesma palavra sempre, tudo que ele diz. Eu não tinha percebido isso. Aí, olha, tá vendo? Isso para poder confirmar esse tempo de pandemia, né? É como que um espelho que está dando a possibilidade da gente se enxergar mais e melhor. Mas se enxergar mais e melhor para quê? Ó, tem É gente como, dizendo aqui que o Gago Anderson, fui eu, tô aqui, ó. olha aí, ó. Se entregaram, né? Não queria entregar, não, mas já se Não entregaram. fui eu, né, padre? Não fui eu. Não, dessa culpa eu não levo, né? Eu disse um pecado, não disse um pecado, não. Eu Mas entrego mesmo, viu? Se botar e eu ver, eu entrego. graças a Deus que não é nada de comprometedor, né? Sim, sim. Mas isso, como eu dizia, para confirmar esse meu pensamento, né, que é de muita gente também, que de fato esse tempo de pandemia está sendo como que um espelho para você se enxergar mais e melhor. Mas para se enxergar mais e melhor, para quê? Uau. Para você ter a possibilidade de se trabalhar, Uau. para você ter a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor. Ou seja, nesse tempo de pandemia, você se enxergando mais e melhor, você vai poder observar, enxergar não somente os defeitos, mas as suas virtudes, as suas qualidades. E falando de família, Moacir, é uma oportunidade também, porque muitas vezes, falando de casal, né? Uhum. Às vezes o marido ou a mulher não consegue enxergar as qualidades que um e o outro têm. Mas que nesse tempo de pandemia, que é um tempo de espelho, de se enxergar mais e melhor, talvez agora tenha a possibilidade de enxergar, de estar enxergando nesse momento. E juntos crescerem enquanto casal, e juntos crescerem enquanto família. Então, Uau. olha quanta riqueza, olha quanta coisa boa nós podemos extrair desse tempo de pandemia. Uau. Né? Por Mas isso é um tempo. isso a gente precisa ser pelo menos um casal sonhador, como diz a música, né? Temos que Pois sonhar é. junto, né? Padre, antes de vir para cá, eu passei uma noite bem ansioso, para ser sincero. O senhor, para mim, de verdade, é uma referência. Eu tive a oportunidade de já assistir algumas missas suas ali na comunidade Rabone de Maria. E missas realmente tocantes, missas realmente que eu saí de lá com o alicerce balançado, confesso a ti. Só que antes de vir para cá, eu sou um cara da ciência também. Eu acredito muito na ciência. Eu tenho uma fé em Nossa Senhora, eu tenho uma fé em Deus, que eu digo que até a minha alma é consagrada a Nossa Senhora, por ser mariano consagrado mesmo. E a experiência que eu tive eu passei 6 meses na Índia, dentro de um mosteiro indiano. E lá eu aprendi sobre meditação, lá eu aprendi sobre o transcendental, lá eu aprendi sobre essa parte bem lúdica do ser humano. Só que nada disso abalou a minha fé e o meu credo cristão do católico. Só que antes disso tudo, eu disse, poxa, como o senhor, eu fiz várias orações para o Espírito Santo me ilumina, pelo amor de Deus, que eu vou estar com o Padre Rodrigo, eu não posso tremer nas bases e tal e tal. E aí eu fui conversar com um amigo psicólogo. E aí eu perguntei para ele, Marcos, me diz 2 coisas que a mente humana, como família, precisa entender para que a gente possa amenizar os conflitos, para que a gente possa, como o senhor está falando, enxergar coisas boas perante o caos, perante o desafio e tal. E eu lembro de um sermão que eu recebi de um monge lá do hindu, lá na Índia, que ele dizia que a família é como um cristal.
na verdade, ela inicia uma pedra bruta. E a nossa vontade, como o senhor falou, e eu até anotei aqui, que a revelação é dada quando a gente consegue olhar, admirar, vivenciar as coisas criadas por Deus. Só que o senhor me disse uma coisa muito interessante. Quando eu te perguntei, como é que a gente enxerga a revelação? E o senhor me disse, a própria palavra de Deus, ela te mostra a revelação. E aí eu te trago uma pergunta, trazendo essa metáfora lá que eu aprendi na Índia. Se a família é como uma pedra bruta, e a gente, como um cristal, ele precisa ser lapidado. O cristal, ele é lapidado à base de porrada e fogo. Né? Não tem como sair disso. Mas a gente, como um ser, pessoas amadas por Deus, criadas por Ele, esse Pai amoroso, esse Pai bondoso, esse Pai caridoso, esse Pai misericordioso, Ele não vai nos dar porrada e fogo para nos moldar, acredito eu. Ele nos deu a sua palavra. Qual seria a palavra que, nesse momento, nós, como casais, poderíamos nos debruçar, poderíamos estudar, para que a gente possa realmente entender a revelação de Deus nas nossas vidas? O senhor teria algum assim de cabeça para nos indicar? Aqui eu boto o convidado na parede. Qual seria a palavra? Que a gente pudesse meditar como casal, como família, nesse momento. Vou te dar um exemplo. Eu separei uma. Eu botei aqui 1 Timóteo 5,8, que diz a seguinte coisa. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o invisível, do que o infiel, do que o inimigo. Essa palavra eu e Ramonita, nós temos nos debruçado sobre ela diariamente. Mas teria alguma, como sacerdote, o senhor, que pudesse nos orientar para que a gente pudesse realmente cada vez ficar mais forte, entender que existe coisa boa nesse caos, entender que essa pandemia, na verdade, é um momento onde a gente tem de introspecção para poder, eu vou dar 2 passos para trás para correr 10. Uhum. Existe isso? Olha, talvez um texto bíblico, né, um trecho da Bíblia, talvez fosse muito pouco, né? Talvez fosse restringir demais, né? Mas, claro, agora pensando em eu voltaria lá para a criação, né? Lá para o Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, quando fala que Deus criou o homem, que Deus cria a mulher. Lá no capítulo 2, poderia até pegar dos versículos 18 a 24, né? Poderia até pegar esse texto que fala justamente disso, né? Que Deus cria o homem, depois Deus cria todas as coisas, os animais. Só que Deus viu que o homem não tinha um auxiliar, né? Então, o que Deus faz? Deus faz o homem adormecer e da sua costela tira e cria a mulher, né? E depois, quando Adão, né, acorda, ele olha para a mulher e ele diz o quê? Agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Ficou feliz, né? Porque tinha agora um auxiliar. Ou seja, porque tinha agora alguém que era igual a ele, né? Igual a ele. Né? E é Deus que une os dois. Deus diz, sede fecundos, multiplicai-vos. Eu estou usando esse texto bíblico Fantástico. porque para falar também o seguinte, porque se hoje nós estamos vivendo um secularismo, se hoje muitas pessoas não creem em Deus, se hoje as pessoas excluem Deus da família, e numa sociedade cada vez mais que faz isso, né? E que querem aprovar leis que vão contra a família, mas, enfim, uma coisa essencial, já que nós fomos criados por Deus, já que a família é um projeto do amor de Deus, nós precisamos nos perguntar, qual é o projeto de Deus para a minha família? O que Deus pensa para a minha família? O que Deus quer para a minha família? Então, eu dizia que esse tempo de pandemia é como que um espelho. Eu fazendo o diagnóstico hoje da minha família, como é que nós estamos vivendo hoje? E se a gente começar a olhar para a Sagrada Escritura, para a Palavra de Deus, para aquilo que Deus pensou para nós, será que as coisas estão se encaixando? Uau! Será que eu estou vivendo
aquilo que Deus pensou, isso vamos pensar enquanto família. Sim. Será que eu, família, estou a assumir na minha vida aquilo que Deus pensou ao me criar? Ou seja, acho que a gente precisa voltar às fontes, tá entendendo? A gente precisa voltar um pouco a refletir sobre a criação, o projeto de Deus, o plano de Deus para a família, porque senão a gente vai continuar perdido. Padre, e é interessante o senhor estar falando isso, eu estou encantado com a resposta, tá? Pessoal, sem brincadeira, ele não esperava essa pergunta e nada aqui é combinado, de verdade. É a unção. Eu dizia para a Lucy que hoje o grande ia acontecer aqui. Não à toa tentaram derrubar a sua imagem, mas a gente tenta ajeitar. Padre, o senhor falando aí, eu lembrei, eu dei uma consultoria ontem para 4 clientes nossos lá, não tenho como deixar de falar dos negócios. Mas é porque o senhor falou uma coisa agora que me remeteu muito a isso ontem. Ontem eu tive reunião quase até 11 horas da noite com os clientes e eles me perguntaram a seguinte coisa: Moacir, como é que nós vamos sair dessa crise? E eu perguntei, né? Você acha que é pelo início, pelo meio ou pelo fim? E aí eles me responderam, deve ter sido para quem se antecipou, deve ser depois que terminar. E eu disse, não, todos nós, e aí eu trago isso aqui para a nossa conversa agora, todos nós vamos sair dessa pandemia pelo meio. E o que o senhor está me orientando agora aí, orientando a gente, alguém perguntou qual é a palavra é Gênesis 2, 18, 24, é que é pelo meio, é a gente conseguir voltar e refletir. Olha só a pergunta que o Padre Rodrigo nos fez. Será que eu, como família, estou seguindo o propósito que Deus me deu? Então é pelo meio, pessoal. A gente tem que olhar o agora, não é o que passou, não é o que vem. E quantas famílias estão assoberbadas, né? Hoje eu tive a oportunidade de... Eu não tinha presenciado ainda as filas da Caixa Econômica, né? E hoje, agora pela manhã, eu fui ao supermercado e em frente ao supermercado tinha uma Caixa Econômica. A fila dava 3 voltas. 3 voltas. E aí eu olhava e eu consigo... Várias coisas que eu já fiz aí pelo meio do mundo, eu consigo ler a fisionomia das pessoas, né? E a maioria das pessoas ali não estavam desesperadas com aquela situação. Não estavam desesperadas. Eu acho que eu fiquei mais desesperado por eles do que eles ficaram desesperados por eles mesmos. E por que eu estou falando isso? Porque naquela hora, padre, me veio uma reflexão. Eu tenho dito aqui diariamente que eu estou muito bem, que a minha família, graças a Deus, está muito bem, que a gente está conseguindo se proteger, que a gente está conseguindo... Mas o que é que a reflexão que veio foi o que é que eu estou fazendo por essas outras famílias? Porque é muito lindo eu ficar aqui dentro do meu castelo, com meus soldados, as minhas torres todas em pés, enquanto lá fora do castelo, Sodoma e Gomorra está se destruindo. E aí, claro, eu não vou botar aqui para não ser... A gente tem muito trabalho social, a gente tem muito trabalho voluntário. Hoje nós estamos doando água mineral potável. Água mineral, claro que é água potável, né? Água mineral para moradores de rua, porque a escassez de água para eles é muito maior do que a de comida. E a gente tem feito isso junto com o Saulo, no Instituto Mãos do Bem. Mas, assim, essa reflexão me veio muito forte, sabe? Então, essa live todos os dias... Eu venho com esse intuito de tentar, se eu conseguir atingir uma família, sabe? Eu ligo para várias pessoas todos os dias. E eu trago isso aqui para a gente refletir junto. Eu, o senhor, quem está nos assistindo, somos quase 50 pessoas. Se a gente botar aqui, cada pessoa está com outra pessoa do lado, são 102 pessoas nos assistindo. O que é que nós temos feito em prol da família? Porque é muito fácil o senhor, chegar aqui e dizer, estão criando leis aí fora contra a família. Isso é fato, isso é real. Só que eu estou aqui, eu continuo lá, seguindo a Anitta, que apoia, seguindo o Whindersson e a Souza lá, a Sonsa, sei lá o quê, a Monga, que não dão exemplo nenhum de família. Isso é fato. Né? E como é que a gente pode realmente, ao seu ver, como esse líder espiritual, como é que a gente pode realmente fazer alguma coisa em prol das famílias? Tudo bem que a gente está num momento bem delicado, a gente não pode estar se tocando, a gente não pode estar se abraçando, a gente não pode estar visitando o vizinho, a gente não pode estar visitando o parente,
Eu tô com muita saudade do meu avô, que está lá desesperado, com 92 anos de idade, sozinho dentro de uma casa. E a gente fica com medo de ir, levar a doença para ele, perder aquele ente querido. Não tem um ano que eu perdi a minha avó, o senhor esteve lá presente. Mas, assim, como é que a gente pode fazer mais por essas famílias nesse momento? Nós estamos quase chegando ao final da live. A pergunta é, como é que o senhor, como esse líder espiritual, como esse cara ungido, como é que o senhor acha que a gente, como família, pode fazer mais? Hoje, né? Uhum. Uma pergunta interessante. Mas só abrindo um parêntese, né? Você falou aí da Anitta. Não sei se você soube, mas me mandaram a mensagem na hora. A Anitta fazendo uma live solidária pela vida, só com músicas religiosas. Eu vi, eu assisti, eu sigo a Anitta. Eu fiquei surpreso. Mas enfim. E teve uma hora que ela disse assim, se eu não cantar essa música, quando eu morrer, a minha avó me mata. Olha só. Interessante que eu lembrei de um versículo do Evangelho que diz assim, que Deus colhe onde ele não semeia, né? Então, para ver como a gente já estava falando de revelação, né? Como Deus vai se manifestando na vida das pessoas. Deus tem os seus meios, né? Mas, enfim, como a gente pode ajudar as famílias, como a gente pode ajudar as pessoas? É interessante pensar nisso nesse tempo de pandemia, porque é uma situação específica, porque, assim, antes da pandemia, claro, muita gente já tinha um trabalho social, né? Você tinha... Agora, claro, pensar nisso no tempo de pandemia, a gente olha tanto para as nossas possibilidades, como também para as nossas não possibilidades. Porque, assim, essa pandemia, uma vez que ela é esse espelho que nos faz nos enxergar virtudes, qualidades, mas também nos faz enxergar a nossa limitação. Por exemplo, esse tempo de pandemia, como ajudar as pessoas? A gente às vezes fica com as mãos atadas. A gente quer fazer algo e não pode, não dá. É claro que isso pode levar para um extremo negativo. Qual? Eu me fechar na minha casinha, me fechar no meu egoísmo e não pensar mais nos outros, né? Aproveitar a ideia do fique em casa, só que é o ficar no egoísmo. Então, é preciso ter muito cuidado com esse extremo, né? Mas é interessante que, ao mesmo tempo que a gente olha para as nossas possibilidades e a gente percebe como a gente pode ajudar com aquilo que nós temos, que nós podemos partilhar, mas como é interessante a gente perceber nas pessoas, a partir do seu nada, a partir da sua limitação, mas, acima de tudo, o desejo, a vontade de querer ajudar, de querer estar próximo, de querer salvar pessoas, né? E como isso tem ajudado as pessoas a se trabalharem. A se trabalharem. Porque uma coisa, Moacir, você pode até ajudar as pessoas. Não digo ajudar. Você pode até fazer algo por alguém. São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, é aquele hino da caridade, né? O hino do amor. Eu falasse a língua dos anjos, dos homens, mas se não tivesse amor, nada adiantaria. E tem um versículo lá que São Paulo vai dizer assim, mesmo que eu distribuísse todos os meus bens, desse aos pobres, São Paulo vai dizer, sem caridade não valeria de nada. De nada. A pessoa que recebeu, por exemplo, até se beneficiou. Mas São Paulo diz, não valeria de nada, sem o amor, sem a caridade. Então é interessante, uma coisa que a gente precisa perceber, como é que a gente tem ajudado. É importante como a gente pode fazer alguma coisa, mas aquilo que a gente faz, como é que eu faço? Está motivado pelo quê? Qual é a motivação? O que está por trás disso? O que está por trás de tudo isso? É porque tem aquele ditado, né, que diz de boas intenções o inferno está cheio. Então, mas uma coisa que eu chamo a atenção desse tempo de pandemia é justamente para aquilo que é o nosso limite.
a nossa impotência muitas vezes. Olhando para a nossa impotência, a gente tem a vontade, o desejo de ajudar, motivado pela caridade. Interessante como isso, a gente tem a possibilidade de se trabalhar, de trabalhar a nossa humanidade, de sair de si mesmo. Eu acho que o primeiro passo é justamente este, vencer o egoísmo. Deixar, renunciar o egocentrismo. Começar a olhar para a vida do outro. Mas interessante que, ao mesmo tempo, o primeiro passo é esse. Trabalhar a própria humanidade. E até nisso, esse espelho da pandemia nos ajuda a enxergar. A enxergar que muitas vezes nós somos egoístas. A enxergar que muitas vezes nós somos acomodados. A perceber que muitas vezes nós não fazemos quase nada, né, pelos outros. E ao mesmo tempo que pessoas estão morrendo ao nosso redor, os nossos vizinhos estão morrendo, e a gente fica, e eu, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Né? Então, realmente, e é um desafio, né? Acima de tudo, é um desafio também. Porque como ajudar? Como ajudar? Então, isso é para a gente realmente refletir a cada dia, todo dia. Não somente de uma forma mecânica, o que eu tenho que fazer? Não é uma forma mecânica, é uma reflexão de vida. É olhar para si e começar a dar passos concretos a partir da nossa realidade, a partir daquilo que a gente está vivendo no dia a dia. Né? Então... Pois não, desculpa, ali cortei. Não, é só para dizer que cada um precisa olhar para a sua própria realidade e ver as suas condições, diante das suas limitações, enxergar o que eu posso fazer. Ontem eu vi que o senhor estava presente na live de ontem com a psicóloga, com a Rô, né? Eu não sei se o senhor chegou a ouvir a parte que eu falei que cientificamente até as empresas, as grandes empresas, né, estão se movimentando contra isso. Eles tinham uma métrica que era lucro, pessoas e planeta, e isso agora está mudando. Eles vão olhar para o planeta, para as pessoas e depois para lucro, né? Pensando como bem falou antes aí, da valorização das pessoas, como falou aí a Otília, da questão de olhar mais para dentro de si, como falou a Ana Maria sobre a questão de buscar a Deus e ler a Bíblia, enfim. Padre Rodrigo, eu não tenho palavras para descrever o quanto incomensurável é esse momento para mim. Agora eu me senti um Olavo de Carvalho, viu? Beijo! Meu amigo, nós estamos chegando na reta final. Nesse momento agora, é a hora onde o convidado do dia faz uma pergunta, caso ele queira, para mim, para que eu possa responder. E aí depois eu peço que o senhor faça as considerações finais. E eu gostaria de fazer um pedido. Já que nós estamos falando de família, de Deus, da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, do Deus colhe onde ele semeia, eu gostaria que o senhor encerrasse, fizesse a pergunta, caso o senhor tenha, e que o senhor encerrasse com uma grande oração. Aquelas orações fervorosas que o senhor tem, que o senhor consegue arrebatar a gente, mexer com nossos alicerces. E eu gostaria de fazer um pedido. Ontem eu recebi uma notícia muito triste. Eu estou com um grande amigo, o meu melhor amigo, na verdade. Ele está internado, está com o coronavírus. E ontem, o que eu pude ontem fazer por uma família foi ligar para a esposa dele e me colocar à disposição para que eles pudessem precisar. Ele era o mantedor da casa, ele era o cara e pegou a doença tendo que ir para a rua trabalhar, tendo que ir para a rua atrás de dinheiro. E ele está aí nos assistindo. E ele disse que o senhor transmite paz para ele. Ele lhe conheceu na missa da minha avó, de corpo presente. Ele é evangélico, ele é da Igreja Batista, mas eu disse para ele que eu ia pedir essa bênção para ele, porque ele é mais do que um amigo, é um irmão, e eu acredito que Deus tem propósito para ele aqui ainda, e que não é o corona que vai pegar ele, não. Só fez ele descansar, que ele era muito acelerado. Por favor, padre. Assim, com relação à pergunta, eu lembro que eu tinha feito uma pergunta também na nossa reunião, e eu posso transformá-la agora para você, porque assim, Moacir, muitas pessoas têm falado assim, eu queria que voltasse ao normal, não sei o quê. Só que isso me fez questionar algo, né? Que é o seguinte,
será que aquilo que eu julgava normal anteriormente, antes da pandemia, será que aquilo que eu pensava que era normal não seria um anormal? Uau. Não seria o anormal para a nossa família? Ou seja, nós já tínhamos um estilo de viver, a nossa família já tinha um jeito de ser, que nós muitas vezes julgávamos que era o normal. Volto ao plano de Deus, né? Pensando um pouco à luz do plano de Deus. Será que aquilo que nós julgávamos o normal não seria o anormal? Uau. Eu vou responder bem a la Moacir, curto, grosso e direto. 72% da população mundial, ela vive de saudosismo, ela vive com saudade do passado, ela vive presa ao passado. Não à toa que a doença que mais afeta a humanidade hoje, em torno de 74% das doenças neuropsíquicas são depressão. E a depressão é quem está preso ao passado, quem está sempre remoendo histórias, enfim. E acredito eu, padre, que o anormal, ele não vai voltar. Certo? E eu tenho dito para os meus clientes, para os amigos, para os parentes, eu tenho dito que nós estamos tendo uma oportunidade. O planeta Terra, ele parou, só que a gente não pode descer. Temos que continuar dentro dele, mas ele está parado. E nós estamos tendo a oportunidade de construir um novo amanhã. Só que se eu ficar preso, e o senhor maestramente falou sobre essa questão do anormal, se eu ficar preso ao anormal, aí eu volto para a palavra que eu tinha dito aqui, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nós vamos estar sendo só infiéis a Deus. E como é que a gente quer o reino dos céus sendo infiel? Então, a gente está tendo a oportunidade de criar um novo mundo, de criar um novo amanhã, de criar uma nova família, de criar novos seres, pessoas, de criar novas conexões. E eu tenho me prendido muito a essa reflexão. A normalidade não vai voltar. Nós não sabemos como que esse mundo vai reagir, porque eu tenho dito muito, o problema dessa crise não é dinheiro, como todas as outras. Até 2009, todas as crises eram dinheiro. Era o material o problema. Dessa vez, o problema é comportamental. E aí a gente precisa ter cuidado com esses comportamentos, porque realmente eles podem destruir, matar, levar a pessoa para o inferno e por aí vai. Não sei se eu respondi à altura que eu queria, mas eu acho que essa anormalidade, ela tem tudo para a gente corrigir. Só depende da gente. Deus nos deu a oportunidade, mais uma vez, mas depende da gente. Ele está deixando a gente escolher. Mas eu tenho fé que vai melhorar, viu? Tenho fé. Eu tenho acreditado em dias melhores, como diz a música. Meu amigo, muito obrigado, de verdade, meu carinho. Eu queria ter um pai como o senhor. Vou falar isso aqui no vídeo, que eu digo toda a live. Mas muito obrigado, viu? É um carinho imenso que eu tenho por ti, cara. Não à toa que tu é o único torcedor do Ceará que eu abraço. Isso, a pandemia pode passar, que isso não vai mudar. Eu não vou abraçar outro torcedor do Ceará, mas muito obrigado. E eu queria pedir que o senhor pudesse fazer essa oração por todas as famílias que estiveram aqui com a gente, pelo Alex Ribeiro, que é esse meu amigo que está lá, a família dele está bem angustiada. E agradecer, de verdade. Que Deus te ilumine, que Deus te traga essa felicidade que tu tens, essa unção. E a palavra está contigo, meu amigo. Valeu. Amém. Eu que agradeço o convite, né? Essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui, fazer essa partilha com você, essa conversa. Foi muito bom mesmo, né? Se Deus quiser, a gente pode ter outras também, né? Com a graça de Deus. Mas te agradecer por esse convite, né? Eu não sei se quantos minutos ainda tem aí, tá acabando aí o... Nós vamos ter 4 minutos. Pronto. Antes de fazer a oração, de dar uma bênção, ainda dá tempo de falar só mais uma coisa, que quando eu lancei essa pergunta do normal e do anormal, é porque às vezes nós dizemos que
e julgamos muita coisa que, como normal, na verdade não deveria ser. Às vezes, alguns comportamentos, algumas atitudes, algum jeito de ser que nós assumimos, nós julgamos é normal, né? Por exemplo, falar em divórcio, é normal. O homem bater na mulher, hoje em dia isso é normal. Ou seja, tem muita coisa que a gente pode estar julgando normal que não é, e que esse tempo de pandemia está nos levando a enxergar isso. Então, por isso que eu fazia a pergunta, né? Será que aquilo que nós julgávamos anteriormente como normal, será que não seria o anormal? O que nós estamos assumindo enquanto família que não deveria fazer parte dela, né? Então, isso é importante da gente refletir, né? Mas vamos pedir a Deus nesse momento, vamos rezar, pedir a Deus nesse momento que abençoe a cada um de nós, que o Senhor abençoe todas essas pessoas que nos acompanharam até agora, o Senhor que sonda, o Senhor que conhece cada uma, o Senhor que conhece as nossas famílias, as nossas necessidades, a necessidade da família de cada um de nós. Senhor, nesse momento eu quero te pedir por cada uma dessas pessoas que nesse momento está nos assistindo, nos acompanhando. Quero te pedir, Senhor, pela família do Moacir. Quero te pedir, Senhor, por esse amigo do Moacir, que está doente, se encontra doente. Que o Senhor, na sua misericórdia, o visite. Que o Senhor, na sua misericórdia, o dê forças. Que o Senhor possa visitá-lo neste momento, conceder a sua saúde, renovando também a sua fé, a sua esperança. Senhor, diante das nossas necessidades, vinde em nosso auxílio. Quantas famílias, Senhor, sofrendo. Quantas famílias desesperadas. Quantas famílias sem paz. Senhor, devolve a paz aos corações. Que tu possas, Senhor, tocar os corações e devolver a tua paz. Porque nós precisamos, Senhor, da tua paz no nosso coração, na nossa alma. Por isso, Senhor, eu te peço nesse momento, derrama a tua graça sobre todas as famílias, sobre todas essas pessoas. Te peço, Nossa Senhora, intercede pelas famílias. Cobre com teu manto sagrado e que desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Que assim seja, meu amigo. Muito obrigado, de verdade. Pessoal, valeu a todos. Se alguém quiser fazer algum comentário, o padre está aí para ler. Não esqueçam. Na verdade, eu vou botar no positivo. Lembrem-se, todos os dias, 3 horas, todos os dias, 3 horas, no perfil do Instagram do Padre Rodrigo, ele está lá celebrando o terço da misericórdia. Na verdade, é no Instagram da paróquia. Desculpa, padre. Qual é o Instagram? Paróquia NS do Carmo, Croatá. NS do Carmo, Croatá. Paróquia NS do Carmo, Croatá. Todos os dias, pessoal. Eu tenho presenciado maravilhas. Eu não assisti, tem 2 dias, eu estou sentindo falta, hoje eu vou assistir. E assim, eu espero que vocês tenham sido tocados como eu fui, de verdade. Acredito que o próprio padre foi. Eu sou da filosofia que é ensinando que se aprende. É verdade. E que todos vocês possam sair daqui com o caminho da ação, mas não com o passo a passo. Lembre-se, a nossa jornada é o nosso destino. E que vocês possam amar cada vez mais, ser amado e buscar a Deus. Porque sem Ele, a gente não é nada. Essa era a mensagem que eu acho que a gente queria transmitir hoje. O Espírito Santo nos ungiu. Eu em Fortaleza, o padre em Croatá, mas deu certo. As ideias convergiram. E, padre, muitíssimo obrigado, cara. Vamos encerrar aí em 30 segundos. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, está contigo. Muito bem, que nós possamos agora assumir, né, essa letra da música do Padre Zezinho. Tá tocando aí. Que nenhuma família comece de qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor e que nada supere um casal sonhador. Eu gosto dessa parte, ó. Casal sonhador.
A Ramúdia tá sonhando com outro menino nessa pandemia. Eu tô... Olha Vamos lá, aí. espera aí. Nossa família tá bem mais Aproveita, calmada. aproveita. Vamos com calma. Aproveita que está em casa. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Obrigado.